Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cauê Pimentel. Nessa videoaula nós vamos estar trabalhando sobre o sistema linfático e também sobre o sistema endócrino. Essa é a disciplina de anatomia humana e vamos então nos aprofundar. Lembrando que a referência desta aula, eu gosto de utilizar sempre duas literaturas importantes, o livro da Tórtora e o livro da Marielle. Então vocês podem consultar os seus respectivos capítulos para maior aprofundamento da nossa aula de hoje. Então vamos iniciar. Começamos então pelo sistema linfático. Importante começando conceituando sobre a linfa e os capilares linfáticos. Neste contexto, é importante a gente observar que todos os capilares sanguíneos eles são circundados por um tecido conjuntivo frouxo, que contém o líquido tecidual, ou também conhecido como líquido do interstício. Esse líquido ele surge do próprio sangue, que ele é filtrado pelas paredes dos capilares. E ele consiste em pequenas moléculas do plasma sanguíneo, que inclui então água, vários íons como sódio, potássio, cálcio, magnésio, moléculas de nutrientes como glicose e também gases respiratórios. No caso dos gases respiratórios, CO2 e oxigênio. Embora o líquido ele entre e saia continuamente dos capilares sanguíneos, por razões complexas, que vocês vão entender um pouco mais na disciplina de fisiologia, um pouco desse líquido ele vai sair da extremidade da arteríola e vai ser absorvido pela vena. Porém, um pouco desse líquido não vai ser absorvido. E neste momento que os vasos linfáticos eles funcionam, porque eles vão fazer a coleta desse líquido em excesso e através disso, esse líquido vai se encontrar dentro dos capilares linfáticos. Uma vez que esse líquido se encontra dentro dos capilares linfáticos, ele recebe o nome de linfa. Linfa, na sua tradução livre, significa água limpa. E, logicamente, que qualquer bloqueio dos vasos linfáticos vai trazer o quê? Um problema, que se chama o extravasamento de líquido no interstício, com impossibilidade de absorção, que se chama edema. Importante destacar que a linfa ela vai fluir sempre na direção do coração. E os vasos linfáticos eles formam então um sistema de mão única e diferente do sistema cardiovascular, que é um circuito completo. Então a linfa é sempre direcionada para o coração. Nessa imagem nós conseguimos observar como existe então um emaranhado entre as artérias, as veias, os capilares sanguíneos e os capilares linfáticos, que são o que nós conseguimos observar e ser representado aqui como os verdes. Muito bem. Importante destacar como ocorre, então, o transporte da linfa. Então, a linfa ela é transportada de forma passiva, não existe bombeamento de linfa. Então, ela ocorre através do inchaço dos músculos esqueléticos durante a contração e relaxamento, a própria pulsação das artérias vizinhas, que vão comprimir os vasos linfáticos, e com isso vão conduzindo a linfa no seu sentido. Além disso, a própria movimentação do nosso corpo permite também a movimentação da linfa. Portanto, nós iniciamos apresentando os órgãos que compõem então o sistema imune. Eles são divididos em primários e secundários. Os órgãos primários compreendem então a medula óssea, onde são produzidas as células de defesa, que são os linfócitos T e os linfócitos B. Nesta aula, como é a aula de anatomia, nós não vamos estar abordando sobre as células de defesa, sobre os linfócitos. Além disso, nós temos o timo, que funciona como órgão, principalmente na infância, de produção de células de defesa também.
Como órgãos secundários, nós temos então as tonsilas e adenoide, os linfonodos, que estão distribuídos em todo o nosso corpo, o timo, como eu falei anteriormente, o apêndice, como a gente discutiu na aula de sistema digestório, ele tem a função de maturação de leucócito, e o baço, também são os órgãos que compõem então o sistema imune. Importante destacar aqui, esses órgãos apresentam as suas particularidades. E eu vou tentar representar por meio do modelo virtual 3D em anatomia, para que seja mais fácil a nossa verificação. Caso haja alguma dúvida, busque na sua literatura, busque no livro da Mariebe ou da Tortora. Vamos lá então? Muito bem. Então aqui nós temos o timo. O timo é um órgão bilobado e ele está localizado no mediastino. Nós conseguimos observar aqui na imagem. Então, vou selecionar o timo. Esconder aqui. Esconder aqui. Então aqui nós temos, ele está localizado entre o externo e a aorta. Então vou fazer a retirada do externo. Tirar as estruturas do tórax, fazer a dissecação. Muito bem, então aqui nós temos o timo, muito bem representado. Ele estende-se então desde o ápice do externo até a região cervical inferior, que é o nível da quarta cartilagem intercostal. E ele está, como nós conseguimos observar anteriormente, no ápice do coração e também sobre os grandes vasos sanguíneos. Então aqui nós já temos a aorta representada e o coração aqui inferiormente. Como nós podemos ver, ele apresenta dois lobos. Vou tirar aqui. Fazer a dissecação para a gente conseguir observar o timo. Então ele apresenta dois lobos. E eles estão envolvidos por uma lâmina de tecido conjuntivo, que os mantém juntos. Porém, uma cápsula de tecido conjuntivo vai envolver cada lobo separadamente. É importante destacar que as extensões da cápsula, que são denominadas trabéculas, elas vão penetrar nos lobos e vão dividir essas trabéculas em lóbulos. Cada lóbulo do timo consiste em um córtex, que é intensamente corado, e uma medula de coloração mais clara. Então, agora vamos isolar somente o timo. Então, a gente consegue observar que ele tem uma coloração avermelhada e uma coloração na sua medula mais clara. Por quê? Porque o córtex ele é composto por numerosos linfócitos T e células dendríticas, além de células epiteliais e macrófagos diversos. Já a medula ela consiste em linfócitos T maduros que estão amplamente espalhados em células epiteliais, além de células dendríticas e também macrófagos. Como nós podemos observar, o timo ele é então ricamente suprido por conteúdo sanguíneo. Também apresentando o timo. Ele é ricamente suprido por tecido sanguíneo. Só que o que acontece? Importante destacar que com o passar da idade o timo vai sendo substituído por infiltrações adiposas e que em pessoas mais idosas, mais velhas, ele apresenta uma coloração mais clara.
Nesta etapa, vamos abordar então sobre o baço. O baço é oval e sua maior massa é individual, composta por tecido linfático. E isso dá uma grande possibilidade para todo o nosso corpo, porque é o maior tecido linfático do corpo. Então, ele trata-se de um órgão que é encapsulado, mole, situa-se na região abdominal. Ele apresenta um tamanho variável, mas que em média cabe na mão aberta de uma pessoa, mede cerca de 12 centímetros de comprimento. Ele está localizado, então, no hipocôndrio direito. Vou fazer a dissecação para a gente conseguir observar. Então, vou retirar as costelas. Cartilagens. Tirar todos os músculos intercostais. Tanto anterior quanto posterior. Muito bem. Aqui nós temos o diafragma. Tirar todo o circuito venoso. Espera aí, um pouquinho. Circuito venoso. Artérias, que são as artérias intercostais. Então aqui nós vamos conseguir observar esse músculo diafragma, fazer a dissecação do músculo diafragma. E nós temos então o baço. Isso aqui seria a sombra do que ocupa o pulmão. Vou retirar também. Então aqui nós temos o baço. O baço. O que a gente consegue observar? Que ele está localizado entre o estômago e o diafragma. Como o diafragma eu já fiz a dissecação, que nós temos o estômago. Então, baço, estômago e aqui o baço. Muito bem. Ele apresenta a sua face superior, que é lisa, e a convexa. Os órgãos que estão adjacentes vão produzir as impressões na face visceral do braço. Então, por exemplo, a impressão gástrica, essa impressão gástrica anterior aqui, que nós conseguimos visualizar, por conta do próprio estômago. A impressão renal, que é abaixo, né, sobre o rim esquerdo. No caso, e aqui nós estamos representando a sua impressão, né, do lado esquerdo. A impressão cólica, que é a flexura do intestino, que vai estar sendo representada aqui nessa imagem. Impressão cólica, por isso que ele apresenta essa ranhura. Impressão cólica. E também o baço apresenta um hilo, que é por onde entram e saem tanto os vasos sanguíneos, artérias e veias, quanto os linfonodos. E é através desse hilo que passam as principais artérias e veias, que são conhecidas como artérias e veias esplênicas. Nesse segmento, nós estamos vendo somente o sistema linfático, então ele não representa para nós o sistema vascular. O que é importante destacar, né, que o sangue flui para o baço, pela artéria esplênica e entra nas artérias centrais. Eu vou isolar o baço aqui. Muito bem. Nós temos o baço nas suas impressões. E é importante destacar o baço, então. Que importante destacar do baço. Que ele apresenta duas polpas. A polpa branca, que é de tecido linfático, onde estão acomodadas as células de defesa, que são os linfócitos. E também a polpa vermelha, que são seios venosos que estão repletos de sangue. E na polpa vermelha, o baço vai desempenhar, então, 3 funções básicas.
Primeira, de remoção de células sanguíneas e plaquetas que sofrem rupturas ou estão desgastadas, também mesmo defeituosas. Segundo, armazenamento de plaquetas. Cerca de 1/3 do suprimento de plaquetas no corpo está localizado no baço. E por último, a produção de células sanguíneas, né, que é a hematopoese durante a vida do feto. Então, o baço tem essa função importante. Os linfonodos. Os linfonodos são muito conhecidos quando eles estão em sua plena atividade, que eles ficam edemaciados, engurgitados, que são chamados de ínguas. Eles podem às vezes ser confundidos como glândulas linfáticas, mas eles não são glândulas, eles não têm a função excretora. Então, o termo correto é linfonodo mesmo. A sua função é remover os patógenos que se encontram na linfa. Ele apresenta a forma de um feijão e são situados ao longo de todo o sistema linfático, ao longo de todos os vasos. Existem cerca de 500 linfonodos no nosso corpo. Ele tem um diâmetro que vai variar de 1 a 25 milímetros. Nós temos grandes agrupamentos de linfonodos em regiões específicas, como a região cervical, região axilar e região inguinal. Esses são linfonodos mais superficiais. Nós também temos a apresentação de linfonodos mais profundos, como, por exemplo, no tórax, no abdômen e também na pelve. Eu vou estar apresentando, no modelo 3D, os principais linfonodos distribuídos ao longo do nosso corpo. Mas antes, vamos entender como funciona, então, a distribuição, como ele se apresenta, esse linfonodo. Então, nós temos os vasos linfáticos aferentes, por onde entra a linfa de todo o sistema linfático. Né? Então, a linfa entra, o linfonodo ele é dividido pelos feixes, que são conhecidos como trabéculas, que os feixes eles são envolvidos por... todos os feixes, né? Todo linfonodo é envolvido por uma cápsula. Então, quando a linfa entra por meio dos vasos linfáticos aferentes, existe toda uma rede onde vai percorrer essa linfa. Lembrando que o linfonodo ele apresenta células de defesa, desde macrófagos até linfócitos, executando então a nossa função de proteção. Após isso, é importante destacar que nós temos então a divisão entre córtex e medula. Então, o córtex é a parte superficial e a medula a parte central de todo o linfonodo. Importante destacar que o fluxo ele é direcional, como eu falei anteriormente. Então, nós temos aqui a representação da entrada por meio dos vasos linfáticos aferentes e a saída no hilo, ocorre no hilo, assim como no pulmão e o hilo renal. Então, nós temos o hilo dos linfonodos, que é por onde a linfa ela vai sair, que são os vasos linfáticos eferentes. Importante destacar que, caso haja algum micro-organismo, ele vai estar retido no linfonodo, ele vai ser combatido pelas nossas células de defesa, para que a linfa prossiga ausente de micro-organismos. Sobre os linfonodos, então, é importante a gente destacar que existe uma numerosa quantidade de linfonodos, aproximadamente 600. E como nós estamos podendo observar aqui nessa região cervical, por exemplo, eles apresentam o formato de fava. E eles estão sempre localizados também ao longo dos vasos linfáticos. Eles estão espalhados pelo corpo, tanto a nível superficial, como nós podemos ver aqui nesse exemplo, que eu vou isolar, então, são superficiais, quanto profundos, como neste caso. Então, são profundos. Em geral, eles vão ocorrer sempre em grupos. Existem grandes grupos de linfonodos, principalmente próximo às glândulas, como a glândula mamária e a região axilar, como eu vou apresentar aqui para vocês. Então, região axilar,
região rica em linfonodos. Já vou destacar os principais linfonodos para vocês. Eles têm de 1 a 25 milímetros de comprimento e também a semelhança do timo, eles são recobertos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso que vai se estender dentro dos linfonodos. Importante destacar que cada linfonodo apresenta, então, cada linfonodo vai apresentar, então, os seus vasos linfáticos aferentes e eferentes. Então, aferentes são os que entram no linfonodo e os eferentes são os que saem. E, para destacar, né, que esse sistema existem válvulas que vão garantir que não ocorra um refluxo de linfa de um linfonodo. Tá? Então, a partir do momento que a linfa entra no linfonodo, ela se direciona diretamente para ele. Muito bem. Aqui nós vamos ter uma representação, então, dos principais linfonodos da cabeça. Então, vamos começar pela região occipital. Então, aqui os linfonodos occipitais e também os linfonodos occipitais. Em seguida, nós temos os parótidos, aqui, linfonodos parótidos, de retroauricular mastoide, né? E os linfonodos da face, aqui representado. E por último, os mandibulares, aqui na região da mandíbula. Nós temos aqui a representação dos linfonodos da mandíbula. Em seguida, os principais linfonodos cervicais. Então, os principais linfonodos cervicais são os cervicais superficiais, como esses aqui, que são superficiais, possíveis de identificar na palpação, os cervicais profundos. Então, aqui nós temos exemplos de cervicais profundos, como jugulares, aqui representado, e os linfonodos cervicais profundos inferiores, que estão principalmente aqui nessa região mais próxima tanto da artéria quanto da veia subclávia, né? Artéria clavicular aqui e veia subclávia. Em seguida, os linfonodos do tórax. Então, nós temos uma grande quantidade de linfonodos no tórax, tanto intercostais quanto frênicos. Então, os intercostais estão localizados na região intercostal e os frênicos na região do diafragma, aqui como nós podemos observar. Região do diafragma. E por último, nós temos também os linfonodos que estão principalmente no hilo pulmonar. Deixa eu tirar aqui as costelas, fazer essa dissecação. Tirar o coração também. Secar aqui. Lembrando que o coração tem que tirar todas as camadas do coração, né? Pra gente ver. Então, tirando de todos os peritônios. Tirar o ato direito. Então, nós temos a representação bem no hilo pulmonar. Então, nós temos grandes linfonodos. Nós conseguimos observar aqui. Muito bem. E em seguida, os linfonodos dos membros superiores, que começam na região axilar, que nós temos uma grande quantidade de linfonodos na região axilar. E que segue, então, para os linfonodos humerais, aqui do número. Aqui nós temos os linfonodos humerais apresentados. E por último, os linfonodos viscerais.
Então, nós temos os linfonodos viscerais vão estar associados sempre a cada órgão. Então, por exemplo, aqui nós temos linfonodo celíaco, linfonodo pancreático superior, linfonodo retropilórico, linfonodo superior pancreático, gastropiploico, né? Bem, então, cada órgão tem que ter sua representação para o linfonodo. E para finalizar, os linfonodos inguinais. E daí eles finalizam aqui nesse vídeo. Nós vamos ter os linfonodos inguinais e os poplíteos, que são os linfonodos dos membros inferiores. Esses são os principais linfonodos que nós temos descritos. Então, essa demonstração apresenta os linfonodos inguinais, dando continuidade ao vídeo anterior. Então, nós temos aqui os linfonodos que estão associados aos órgãos abdominais, como eu havia demonstrado. Então, nós temos os rins, a presença dos grandes vasos sanguíneos e aqui os linfonodos inguinais. E eles também seguem a tendência de estar próximo às artérias e veias da região inguinal. Então, aqui, por exemplo, nós temos o linfonodo superficial inguinal, e aqui o linfonodo lacunar intermediário. E daí nós vamos ter os linfonodos dos membros inferiores também, principalmente na região poplítea. Sobre os nódulos linfáticos, é importante a gente destacar que são massas de tecido linfático em forma de ovo. Diferentemente dos linfonodos, eles não são circundados por uma cápsula. Entre os principais, nós temos as tonsilas, que são estrategicamente posicionadas, como eu vou apresentar para vocês aqui nesse modelo 3D. Elas são estrategicamente posicionadas para proporcionar respostas imunes contra substâncias estranhas que podem ser tanto inaladas quanto ingeridas. Então, existem 5 tonsilas que formam o anel linfático da faringe, que é o anel de Waldeyer. Eles se encontram na cavidade oral com a parte oral da faringe e na junção da cavidade nasal com a parte nasal da faringe. Então, vamos começar falando sobre a tonsila faríngea ou tonsila adenoide. Então, vamos visualizar a tonsila faríngea. A gente precisa fazer a dissecação aqui do nosso modelo 3D para conseguir visualizar então a tonsila faríngea. Vou tirar o nariz, fazer a dissecação do nariz, das asa maior, asa menor. Muito bem. Então aqui nós conseguimos ver toda a estrutura nasal. Aqui as conchas nasais. E se nós observarmos profundamente, seio paranasal. Aqui nós temos a nasofaringe. Muito bem. Então a nasofaringe como descrito. Vou tirar a gengiva. Vamos ver, fazer essa dissecação. Aqui nós temos o palato. O palato duro e o palato mole. Palato mole. Vou tirar aqui E o que é importante a gente destacar? Que é uma área altamente densa em relação aos linfonodos, também para dar essa resposta. Em seguida, nós temos as tonsilas palatinas, que vão formar a fossa
tonsilar. Então, as tonsilas palatinas, elas estão descritas. Vou tirar a mandíbula. Nós temos então a visualização aqui da orofaringe, né? Aqui abaixo. A orofaringe, nós temos. Vou fazer a dissecação da cavidade oral para que a gente consiga isolar as tonsilas. Então aqui nós temos as tonsilas palatinas, direita e esquerda, elas são pares. Né? Os dentes ficam flutuando, né? Vou tirar os dentes. E no momento da oroscopia, essa é a visão que nós vamos ter. Tirar os dentes todos. Muito bem. Aqui no momento da oroscopia, essa é a visão que nós vamos ter. Então, aqui nós temos a úvula e as tonsilas palatinas. Direita e esquerda. Elas formam, como nós conseguimos observar, elas têm o formato de uma amêndoa, né? Então, elas têm o formato de uma amêndoa, como descrito. Eu posso isolar ela para a gente visualizar. Então, parece uma amêndoa. E é importante destacar que ela apresenta numerosas criptas que vão se ramificar, dando uma superfície de contato de até 300 centímetros quadrados. Muito bem, aqui está o nosso modelo dissecado. E aqui a gente consegue observar uma grande quantidade de linfonodos de linfonodos cervicais profundos. Agora, nós vamos começar a abordar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino ele apresenta inúmeras particularidades e também uma diferenciação entre seus órgãos. A apresentação dos órgãos e suas funções e também todas as suas características anatômicas eu vou estar apresentando a seguir por meio do modelo 3D. Importante diferenciar inicialmente os tipos de órgãos que compõem o sistema endócrino. Então, eles são divididos de acordo com as suas células endócrinas. Então, nós temos, por exemplo, órgãos que contêm apenas células endócrinas. Quais são esses órgãos? São a hipófise, que está situada na base do cérebro, a glândula pineal, no teto do diencéfalo, as glândulas tireoide e paratireoide, que estão situadas na região cervical, as glândulas suprarrenais, estão sob os rins. Importante destacar que essas glândulas apresentam regiões endócrinas distintas, o córtex da suprarrenal e a medula da glândula suprarrenal. Outro exemplo são os órgãos que contêm apenas uma parcela de células endócrinas, mas também funcionam em outro sistema orgânico, que é o caso do pâncreas. Então ele enquadra-se nessa categoria, porque ele possui função endócrina e função digestória. Então ele funciona como uma glândula endócrina e exócrina. Outros órgãos também apresentam um papel importante no sistema endócrino. Em outro sistema orgânico, como o timo, que atua no sistema imune, as gônadas, né, do nosso sistema genital. Em relação às gônadas, ela vai ser melhor trabalhada na aula de sistema genital. Então, nessa aula a gente não aborda sobre as gônadas. O hipotálamo, que também está inserido no sistema nervoso, e ele é caracterizado como um órgão neuroendócrino. E, por fim, são órgãos que contêm algumas células endócrinas, como, por exemplo, o coração, o trato digestório, os rins e até mesmo a pele. Antes de nós falarmos sobre os
sobre o sistema e os órgãos que compõem a parte anatômica, é importante descrever um pouco sobre os hormônios. Então, o nosso corpo ele produz muitos tipos diferentes de hormônio e cada um tem a sua estrutura química distinta e, logicamente, a sua função. No entanto, a gente consegue classificar eles em dois tipos: os hormônios baseados em aminoácidos e os hormônios esteroides. Então, os hormônios baseados em aminoácidos, eles incluem aminoácidos modificados, que são aminas, peptídeos, que são cadeias curtas de aminoácidos, e também proteínas, que são já cadeias longas de aminoácidos. As células que produzem esses hormônios, elas vão possuir então um retículo endoplasmático rugoso muito bem elaborado, com o objetivo de produzir essas células, e também grânulos que vão garantir a secreção desses hormônios por meio da exocitose. Já os hormônios esteroides, eles são moléculas lipídicas derivadas do colesterol. As células secretoras dos hormônios esteroides, eles possuem então um retículo endoplasmático liso amplo. E ele produz então as moléculas esteroides e gotículas lipídicas em grande abundância. Essas células elas não possuem grânulos secretórios. Então, os hormônios esteroides eles são secretados por difusão através da membrana plasmática. Lembrando que a ação hormonal ela ocorre em todo o nosso, por meio da corrente sanguínea, logicamente, e por meio do próprio sistema de capilarização do nosso sistema cardiovascular. Assim, os hormônios conseguem atuar na sua célula-alvo, que é a capacidade de uma célula responder ao estímulo desse hormônio. Agora, então, vamos dar início ao estudo individual por meio dos modelos 3D do sistema endócrino. Vamos lá? Iniciando sobre o sistema endócrino. Então, ele é um sistema regulatório interno, de modo similar ao sistema nervoso. Ele também ajuda a manter, então, o ambiente interno do corpo na normalidade. Dessa forma, nós temos aqui a representação dos principais órgãos endócrinos. Importante destacar que os órgãos endócrinos eles não conseguem nem reunir 1 kg de tecido para envolver toda a sua característica. Né? Eles são pequenos e até mesmo com volume inexpressivo, mas apresentam uma função regulatória muito importante. Muito bem. Então vamos iniciar céfalo-caudal. Então aqui nós temos uma secção do crânio e também um pouco uma secção do hemisfério cerebral. E vamos então dar um look, uma olhada um certo grau de profundidade aqui para as estruturas internas que são de interesse. Né? Então vamos lá. A nível de inseridos no sistema nervoso central, nós temos a glândula pineal, está localizada aqui nessa região posterior, a glândula pineal. Ela está seccionada, né? Ela está seccionada para conseguir proporcionar melhor visão das outras estruturas. Então, glândula pineal. Em seguida, nós temos o hipotálamo, representado. Hipotálamo. E nós temos aqui as suas diversas, quando eu limito, né? Então nós temos os núcleos mediais, o núcleo anterior do hipotálamo, enfim. Nós temos todas as estruturas. E em seguida nós temos, então, a hipófise. Aqui no caso representada pela neurohipófise. Então aqui a neurohipófise.
direita, esquerda. A neurohipófise. Muito bem. No sentido céfalo-podálico, então, nós temos, em seguida, a glândula tireoide. A glândula tireoide fica na região cervical. A glândula tireoide é uma glândula importante no nosso corpo, regula o metabolismo. Então, glândula tireoide. Em seguida, nós vamos ter o timo, que foi apresentado na aula de sistema linfático. Aqui nós temos, então, os órgãos abdominais. Nós temos as glândulas suprarrenais, direita e esquerda, e o pâncreas, nas suas três extensões, né? Cabeça, corpo e cauda. Muito bem. Como esse modelo é um modelo do sexo masculino, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os testículos, as gônadas masculinas. No caso das gônadas femininas, seriam então os ovários. Em continuidade, então, nós temos aqui a representação da hipófise. Então, nós estamos vendo o encéfalo humano. Então, nós temos aqui a representação da hipófise. Ela é um órgão endócrino importante e secreta pelo menos 9 hormônios importantes que se situa imediatamente abaixo do cérebro e na fossa hipofisária, que ela é representada. Então, imediatamente abaixo do cérebro e na fossa hipofisária. Ela lembra bastante um taco de golfe. Né? A própria glândula forma a cabeça do taco e o pedículo hipofisário, que é chamado infundíbulo, que parece um funil. Então, a gente consegue observar aqui nessa imagem. Parece um taco de golfe. Então, forma como se fosse um funil. E ele conecta superiormente à parte do hipotálamo chamada tuber cinéleo, situada entre o quiasma óptico anterior e os corpos mamilares posteriormente. Ela apresenta duas divisões básicas, um lobo anterior, que é a adenohipófise, que é composto de tecido glandular, e um lobo posterior, que é a neurohipófise. Neurohipófise direita, neurohipófise esquerda. É importante destacar que a adenohipófise, então, ela possui três subdivisões, que é a parte distal, intermédia e tuberal, que por último é dividida em nervosa e infundida. Importante destacar que a gente consegue falar aqui que o sangue, então, arterial, ele chega à hipófise através de dois ramos das artérias, aqui, ó, dois ramos. Dois ramos da artéria carótida interna e uma das artérias que fornece sempre um encéfalo. A artéria hipofisária superior e a artéria hipofisária inferior. Aqui representada. E ela apresenta, como nós conseguimos ver, amplas veias que conseguem então fazer a drenagem de todo o sangue ofertado para a hipófise. Vamos abordar agora sobre a glândula pineal. Então, nós temos a mesma secção, onde nós temos uma secção do crânio com secção do encéfalo, e vamos visualizar então a glândula pineal. Importante destacar que ela é uma pequena estrutura em forma de pinha, e aí nós vamos ver que ela se projeta então, ó, do teto de encéfalo.
parece uma pinha. Ela apresenta suas células endócrinas, que são chamadas de pinealócitos, e estão organizadas em agrupamentos esféricos e cordões. Vamos isolar aqui. Nós conseguimos observar que ela tem o formato de uma pinha. Muito bem. E em seguida é importante destacar que ela apresenta uma grande quantidade de depósito de cálcio, que permite, nas imagens de raio-x, que ela seja muito facilmente visualizada. E ela apresenta uma função endócrina importante de eliminar, de liberar o hormônio melatonina, responsável pelo estado de sono. A glândula tireoide. Então, ela está situada na parte anterior do pescoço ou da região cervical, sobre a parte superior da traqueia e possui 2 lobos que estão conectados por uma ponte que é chamada de istmo. A gente consegue observar muito bem que ela é muito fácil de ser palpada na região cervical. É possível sentir o istmo da glândula tireoide como um amortecedor esponjoso sobre o intervalo que vai do segundo ao quarto anel da traqueia. Depois é possível então palpar os 2 lobos laterais, que são macios, de sua glândula tireoide, nas laterais da traqueia. Isso é possível a gente fazer através da própria palpação. É importante destacar que a glândula tireoide é a maior glândula puramente endócrina do corpo. Possui um suprimento sanguíneo copioso, que é proveniente das artérias tireoides superiores e inferiores. Então aqui nós temos a artéria tireoide superior, direita e esquerda, e as artérias tireoides inferiores que estão aqui posteriormente apresentadas. Artéria tireoide inferior, direita e esquerda. E aqui nós temos as glândulas paratireoides. São as glândulas paratireoides. Então, as glândulas paratireoides, que estão representadas aqui, posteriormente, elas são, então, glândulas pequenas, de cor castanha amarelada, similar ao que nós estamos visualizando aqui, na imagem. Elas estão na face posterior da tireoide. Embora elas possam estar até mesmo embutidas na substância da tireoide, elas sempre permanecem como órgãos distintos, mesmo que muitas vezes não é possível identificar na pessoa. O que é importante destacar? Que é possível existir até 8 glândulas paratireoides em um indivíduo. Elas vão variar de pessoa para pessoa. As glândulas suprarrenais. Então, como nós estamos vendo aqui a anatomia do rim, nós temos aqui a identificação do rim direito, rim esquerdo, e as glândulas suprarrenais elas formam como se fosse um chapéuzinho. Então, são órgãos em forma de crescente e estão localizados no polo superior dos rins. Cada glândula suprarrenal é suprida por até 100 pequenas artérias, nós estamos visualizando aqui, que essa artéria é inferior adrenal, mas ela é altamente suprida e vascularizada, que são as artérias suprarrenais superiores, que são provenientes da artéria frênica, e as artérias suprarrenais médias e inferiores. O que é importante destacar? Que cada glândula suprarrenal, então, ela consiste em 2 glândulas endócrinas. A medula da glândula suprarrenal, então vamos isolar a glândula suprarrenal. Vamos isolar ela, a gente isola. E consegue visualizar ela em 360 graus. A glândula suprarrenal. Retornando. Muito bem.
o que é importante destacar? Aqui, então, a medula da glândula suprarrenal parece mais com um agrupamento de neurônios do que com uma glândula derivada, porque ela apresenta a crista neural que participa da parte simpática do sistema nervoso autônomo. Já o córtex da glândula suprarrenal ele vai circundar toda a medula e forma a maior parte da glândula. No córtex, tanto o córtex quanto a medula eles secretam hormônios de tipos químicos completamente diferentes, mas todos os hormônios suprarrenais ajudam os indivíduos a lidar com situações extremas associadas ao perigo, terror e estresse, como, por exemplo, o hormônio adrenalina, noradrenalina e os mineralocorticoides, que funcionam e estão associados ao nosso ciclo circadiano. O pâncreas é um órgão que nós já abordamos no sistema gastrointestinal, porém vamos fazer uma leve revisão em relação à sua função endócrina. Então ele é localizado na parede posterior da cavidade abdominal, ele contém células exócrinas e endócrinas. Então as células acinárias exócrinas elas formam a maior parte da glândula e secretam as enzimas digestórias no intestino delgado durante a digestão do alimento. Já as células endócrinas do pâncreas estão contidas nos corpos esféricos chamados ilhotas pancreáticas, ou também ilhotas de Langerhans. Apresenta cerca de 1 milhão delas espalhadas nos ácidos exócrinos. Em cada ilhota, as células endócrinas estão organizadas em cordões retorcidos e ramificados, separados por capilares. Os principais tipos de células das ilhotas são as alfa e a beta. Então, nós temos a anatomia do pâncreas, ele é altamente vascularizado. Então, aqui nós temos a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda. A gente consegue observar que nós temos uma grande ramificação de vasos sanguíneos do pâncreas. Então, todos os braços, todos os ramos de irrigação arterial, aqui representado da cabeça do pâncreas, aqui no caso do corpo, e da cauda também. A gente consegue observar muito bem isso. E aqui nós temos o fígado também, aqui superior, que tem uma proximidade muito significativa com o pâncreas em relação à sua função no sistema gastrointestinal. Importante já que as células alfa elas secretam glucagon e as células beta vão secretar então insulina. Tá? Além possui dois tipos de células, que podem ser a delta, que são as células delta que secretam somatostina, e as células PP, que secretam polipeptídeo pancreático, que é um hormônio que pode inibir a atividade exócrina do pâncreas. Então, seriam as atividades do pâncreas. Muito bem. Aqui estão as referências utilizadas na aula. Livro do Grace, de Anatomia, Tórtora e Mariette. Novamente, recomendo a leitura dos 2 capítulos, Sistema Linfático, Sistema Endócrino, nos respectivos livros. Aproveitem, discutam, compartilhem informação. E em caso de dúvidas, vocês podem procurar o professor, tanto na aula remota, quanto nas nossas possíveis aulas práticas e também por meio dos contatos. Agradeço a sua atenção, desejo um excelente estudo na disciplina de anatomia. Precisando, segue meu contato, meu e-mail, meu telefone. Até mais, pessoal!